Os poliedros são figuras tridimensionais, né, que tem três coisas importantes neles: vértices, arestas e faces. Certo? Quando falar do poliedro, você lembra que estamos falando desses três elementos aí: vértices, arestas e face. Certo? Face é essa representação aqui que está em laranja, está aparecendo aí na tela. Aresta é o contorno da figura, né? Podemos falar assim. E as vértices é o encontro desses contornos, certo? Esses pontos aí que formam, que é o encontro, na verdade, das arestas, né? Então, esses são os três elementos principais aí de poliedros. E também outro detalhe é que o poliedro ele costuma ser nomeado de acordo com o número de faces que ele possui, certo? Então, se o poliedro ele tem 4 faces, o nome dele é tetraedro, como vocês estão vendo aqui. Ó. Se tiver 7, heptaedro. 8, octaedro, que geralmente vem, né, para você identificar o nome mais ou menos até o 8. Mas existem outros também, né, conhecidos, né, famosos, como o dodecaedro, que é aquele que tem 12 lados, 12 faces. E também tem o icoslaedro, né, que é um ícone aí, é um clássico das figuras dos poliedros, que é aquela figura aí, aquele elemento que tem 20 faces, certo? Então, os poliedros geralmente, no finalzinho, né, do nome, tem a palavra edro, em todos eles. Então, você faz a nomenclatura, por exemplo, tem 5, 5 é penta, então penta completa com edro para formar o nome dessas figuras. 6 é hexa, e completa com edro para fazer a identificação dessas figuras que são os poliedros. E daí a gente viu também que os poliedros ele pode ser convexo ou não convexo. Esse não convexo ele pode ser chamado também de côncavo, certo? E esses poliedros, na verdade, né, os convexos, se a gente imaginar um plano, né, uma folha de papel tomando como a base dele, né, do poliedro, e se essa folha se deslocasse por dentro do poliedro, você ia ver que esse plano, essa folha, ia permanecer dentro do poliedro até o final, certo? Até ele sair de uma vez, essa folha, nesse plano. Então, esse tipo de figura de poliedro, ele é um poliedro convexo, certo? Quando o plano não sai da figura e entra novamente. Ele entrou uma vez, saiu só lá no final, acabou o poliedro, acabou, saiu o plano. Ok, então esse é o poliedro convexo. Agora, quando isso não acontece, são os casos dos poliedros não convexos, a gente nota que esse plano, né, como vocês estão vendo aqui nessa outra figura, esse plano ele entrou dentro do poliedro, saiu aqui nessa parte, ó, e depois volta a entrar novamente nessa outra parte aqui. Então, quando acontece isso, acontece reentrância, né, que ele chamou aí na teoria, quando acontece isso, esse poliedro não é um poliedro convexo, certo? E geralmente a gente só precisa saber disso mesmo, né, nessa teoria, para identificar esse tipo de figura, certo? Mas geralmente a gente não faz muitos cálculos em cima deles, não. Isso, os cálculos que a gente faz é mais dentro do poliedro convexo. E aí, outra coisa importantíssima nessa questão dos poliedros é a relação de Euler, ou de Euler, né? Que é essa relaçãozinha aqui, ó, que vai fazer um relacionamento entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Ele diz que o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas é igual a 2, certo? E outro detalhe também é que essa relação
ela só vai servir para os poliedros convexos, certo? Tá aqui, ó. Poliedro convexo pode utilizar, pode fazer essa relação, que você vai ver que realmente isso vai acontecer, certo? Como assim? Vamos pegar aqui alguns exemplos ó, que ele colocou. Esse poliedro tem um número de vértices que é 8, né? Ele tem 8 vértices. Você vê que tem 4 aqui em cima e 4 embaixo. Lembrando que o número de vértices é o encontro das arestas. Então tem essa outra aqui, ó. 3, 4 lá do outro lado, mais 4 aqui em cima, 8 vértices. Número de faces tem 4 aqui dos lados, né? 5 com a de cima e 6 com a de baixo. Número de aresta, o contorno, né? Os contornos, você percebe que tem 4 aqui do lado, 4 em cima já vai 8, mais 4 embaixo vai para 12. Quando você faz as contas, né? Que a gente até fez lá no vídeo, o número de vértices, 8, mais as faces, que é 6, menos as arestas, que é 12, isso aqui vai dar exatamente 2, né? 8 mais 6, 14. 14 menos 12 vai ser igual a 12. Então, você vê, né, comprova que isso realmente, essa relação realmente funciona para os poliedros convexos. Certo? Deu outros exemplos e a gente segue aqui com um exercício resolvido, que a gente resolveu lá também no vídeo anterior, e falou dos poliedros regulares. E quando a gente fala em poliedros regulares, vem logo na mente a planificação, ou seja, era como se a gente estivesse abrindo esse poliedro, essa figura. E quando a gente abre essa figura, coloca ela espalhada num plano, né? Esse plano eu vou chamar aí de uma folha de papel. Quando a gente espalha ele lá, forma um desenho, um molde, né? Um molde, aliás, para que essa figura seja formada, certo? Então, quando a gente fala de poliedros regulares, a gente fala de planificação, e planificação significa dizer que você vai desenhar o projeto da figura. Isso era uma das questões que eu pedi lá nessa atividade. Se não me engano, foi a questão 4. Pedi para vocês fazerem a planificação do poliedro que tem 8 faces, certo? Então, a planificação vai muito da criatividade. Não existe apenas essa, por exemplo, aqui. Esse hexaedro aqui, que está parecendo uma tela de Thor, né, Antônio? Ele, na verdade, essa face aqui, ó, ela poderia ser feita aqui, sem problema nenhum. A gente cortava essa aqui, e se eu pedisse, se eu fizesse um exercício solicitando isso aí, tinha gente que ia escrever, ia formar ele dessa forma, que está aqui na figura, tinha gente que ia escrever esse lado aqui, aqui, ou aqui ainda, de forma que dessa parte aqui de baixo só precisava ter um, né? E, ou seja, eu quero dizer que tem várias formas aí de você imaginar essa planificação e vai muito da criatividade da pessoa, certo? Então, a planificação ela vem ser cobrada geralmente nos poliedros regulares. Tem várias aí que a gente fez. Pronto, tá aqui, ó, um octaedro. Foi a questão que eu pedi lá eu acho que foi a planificação que eu pedi na questão 8. Tá aqui uma delas, né? Você poderia deslocar isso aqui, poderia escrever aqui, ó, se fosse o caso, cortava essa, certo? De forma que você com certeza ia ter várias possibilidades aí para escrever a planificação, fazer o desenho, né, o projeto dessa figura. De forma que quando você cortasse, né, fizesse o recorte e fosse montar a figura, ia dar certo. Então, planificação é isso, vai muito da criatividade de vocês. E daí vamos para o que realmente interessa, né, na aula de hoje, que é a correção do exercício. Então, na questão 1, ele pede o seguinte, ele diz o seguinte, um poliedro convexo, olha a característica do rapaz aqui, poliedro convexo,
possui 20 faces, 12 vértices, e agora ele pede. Então, o número de arestas desse poliedro é. Aí já dá para você perceber, e fica até claro que quando a questão solicitar que você use a relação de eu, quando a questão solicitar isso aí, você já vai ficar ligado que ele vai ter que dar os valores, pelo menos de dois, né? Como ele fez aqui, ó. Ele deu o valor das faces e dos vértices, certo? E a relação de Euler, a gente vai escrever aqui, V mais F menos A igual a 2. Ou seja, ele deu o número de faces, eu vou colocar aqui, e deu o número de vértices. O número de vértices foi 12. Os de face foi 20. Menos A igual a 2. É justamente o que ele quer, né? O número de arestas. Então, você viu que aqui formou uma equação. Se formou uma equação, a gente vai resolver isolando o A, né? E passando os outros termos para o outro lado. Então, vai ficar aqui desse lado somente o A, do outro já tem o 2, vai para lá acompanhar ele. O 12, que vai negativo, porque o 12 está positivo desse lado. E o 20, que está positivo, vai para o outro lado negativo também. Fazendo as contas, a gente vai ter 2 menos 12, né, número positivo com negativo. E aqui, gente, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu vi muita gente já aqui no ensino médio com dificuldade de fazer essa continha aqui, ó. Vou abrir um parênteses aqui para fazer ela. Esse 2, na verdade, ele é positivo. Aí vem aqui menos 12 e menos 20, certo? Muitas vezes a pessoa vê aqui o sinal de menos e quer fazer uma conta de menos, mas não é, certo? Geralmente eu digo para os meus alunos aí do sexto ano, do sétimo ano que está aprendendo isso agora, eu digo o seguinte: o sinal de mais indica que a pessoa está pagando, e o sinal de menos devendo. Então, se a pessoa pagou, a pessoa está devendo 12, pagou R$ 2, vai ficar devendo 10. E vai lá e compra 20 fiado, vai ficar devendo no total aí 30. Como está devendo, o sinal é negativo. Então, na verdade, aqui vai dar menos 30, né? Essa soma aqui, essa expressão aí numérica, né? Então, o A vai ser igual, aliás, o menos A aqui vai ser igual a menos 30. Como a letra está negativa, o que é que a gente faz? Multiplica por menos 1. Essa multiplicação por menos 1 aqui, gente, é estratégica. Para quê? Para tirar o sinal. Quando a gente multiplica por menos 1, significa dizer que a gente quer mudar o sinal, certo? E quando a gente faz isso numa equação, o sinal de igualdade garante que a gente pode fazer isso sem que haja prejuízo, né, na nossa conta. Então, vai ficar A igual a 30. Ou seja, o A ficou positivo e o 30 também. A gente alterou o sinal dos dois, fazendo a multiplicação por menos 1. E, na verdade, aí, o total de arestas são 30. 30 arestas. Marca a letra D, né? Letra D é a opção correta. Acredito que vocês não tiveram dúvida aqui, mas se tiver, pode falar, fica à vontade. E aí vamos para a questão número 2. Questão número 2, ela é muito teórica, você não vai precisar nem fazer conta, né? Acredito que não, vamos ver. Analise o sólido geométrico a seguir. Aí, podemos afirmar que
Esse sólido geométrico possui o total de 10 arestas. 10 arestas é o contorno da figura, né? Vamos ver aqui. Tem um aqui, duas, três lá atrás, quatro, cinco. Mais 5 aqui em cima, ó. 10, né? Mais 5 aqui embaixo vai para 15 arestas. E ele disse que tem 10 arestas, certo? Então, na verdade, isso aqui é falso. Item 2. Esse sólido geométrico é composto por 5 retângulos e 2 pentágonos. Vamos ver se é verdade. 5 retângulos. Isso aqui é um retângulo. A gente tem um retângulo aqui, ó. E você vai ver que tem quantos desse aqui do lado? Tem esse, um, dois, três, quatro, cinco. Tem 5 retângulos, como ele disse aqui. Vamos conferir agora as bases, né? Tem 2 pentágonos. Pentágonos é um polígono, né? Uma figura de dimensional, né? Que tem 5 lados. Então a gente tem 5 aqui em cima, 5 lados. E embaixo tem mais 5 lados. Então você, na verdade, tem 2 pentágonos. Tá certo isso aqui. E o item 3 diz o seguinte: esse sólido geométrico é um poliedro. Isso é verdade? Sim. Ele é um poliedro, né? Você tem aqui, para ser um poliedro, você tem que ver aqui que tem vértice, os 3 elementos, né, do poliedro. Tem vértice, ó, tem aresta e tem face. Então é um poliedro. Aí vamos ver as opções. Somente a 1 é falsa. É. Somente a 2 é falsa? Não. Somente a 3 é falsa? Não. Somente a 1 e 2 são falsas? Somente a 1 e 3 são falsas? Não. Só a letra A que está mais coerente, né? Ele diz que somente a 1 é falsa. Questão número 3 também é teórica. Ele diz o seguinte: um poliedro pode ser classificado como convexo ou côncavo, que o côncavo é aquele que a gente chama também de não convexo, dependendo do seu formato. Veja alguns poliedros e aí você vai responder de acordo com o que ele está querendo saber, né? O primeiro, ele é côncavo ou é convexo? Vamos ver. Se você imaginar um plano aqui, uma folha de papel passando por dentro desse poliedro aqui, imaginar essa folha passando por dentro. Ele em algum momento ele vai sair e entrar dentro do poliedro novamente? O que é que vocês acham? Não, né? Ele vai estar colado lá na base, vai passar por dentro do poliedro e só sai lá no final, na ponta, né? Então, esse poliedro que vocês estão vendo aí, ele é, ele é convexo. Certo? Essa aula está sendo gravada, Antônio, vai estar sim no YouTube para revisão. Eu acho que não hoje, porque eu tenho aula amanhã com outra turma, mas depois eu posto. O próximo poliedro é esse aqui. Se a gente colocar aqui uma base também, né, um plano, esse plano passar por dentro, você vai ver que vai acontecer o que aconteceu na primeira figura, né? Esse plano vai passar por dentro, só vai sair lá no final.
Então, ele é convexo também. Então, temos duas figuras aqui que são poliedros convexos. E esse último aqui, o que é que vocês acham? Eu vou colocar o plano aqui em cima. Esse é côncavo. Exatamente. Por quê? Porque ó, se a gente colocar o plano aqui em cima, ele, de início, né, de forma inicial, era para ele entrar no polígono e sair só lá no final. Mas acontece que lá no meio, né, do polígono, ele encontra outro pedaço. É como se ele estivesse entrando em outro polígono. Então, na verdade, esse aqui, ele é côncavo. Se a gente passar o plano aqui nessa parte que está sem nada, ele vai com certeza sair, vai ficar uma parte dentro e outra parte fora, né, da figura. Então, ele é côncavo. Então, a alternativa correta é aquela que tem convexo, convexo e côncavo, que é a letra A. Precisa anotar aqui que tem a questão igual, né? Nem me liguei nisso aqui e repeti. Eu alteraria alguns detalhes nessa questão, gente, só para a questão de que ficasse coerente. Eu colocaria aqui uma palavrinha aqui, respectivamente. Quando eu coloco essa palavra respectivamente, eu estou dizendo que a sequência aqui, né, na alternativa, tem que aparecer convexo, convexo e côncavo. Aqui aparece aqui a letra A, convexo, convexo e côncavo, e a letra B, né, que eu repeti aqui, na verdade. Essa, apesar de ter dois convexos, né, mas se eu colocar a palavra respectivamente aqui, ela não está obedecendo a ordem, então ficaria fora. Mas, de qualquer forma, vou manter essa questão para a questão de aprendizado, mas se fosse aí uma avaliação bimestral, a gente anularia essa questão. Certo? Tem uns detalhes aí que eu esqueci de colocar. Questão número 4. Considere que a figura abaixo seja a planificação da superfície de um poliedro convexo. Qual é a soma do número de aresta e do número de vértice do poliedro? Ele está querendo, ó, ele pediu para considerar que a figura abaixo é uma planificação da superfície de um poliedro convexo. Está aqui. Ele pergunta qual é a soma do número de arestas, ele quer saber o número de arestas e o número de vértices. Qual é a soma deles dois? Bem, aqui você imaginar, né? Ele está planificado aqui, mas na verdade você imaginar ele fechadinho. Se ele está fechadinho aqui, se esse poliedro ele fechar, na verdade ele vai ter quantas faces? Vocês conseguem imaginar isso aí? Vou dar uma ideia aqui, que essa figura ia ficar parecida com um balão, certo? Na verdade, ó, essa aresta aqui ia ser a mesma dessa. Quando a gente fizesse o fechamento, né, mais ou menos assim, ó, essa aresta que eu tracejei aqui, na verdade, era a junção dessas duas. Então, é uma só, certo? Essa aqui também, ó,
junta com essa. E essa vai estar junto com essa. Essa outra aqui, horrível. Essa outra aresta vai ser junta com essa, quando a gente fechasse. Certo? Então, na verdade, a gente tem aqui em cima quantas arestas? Uma, né? Não vou contar duas vezes, conta uma. Duas é a mesma. Três, quatro. Então, tem quatro arestas em cima. Se obedece a mesma coisa na parte de baixo, então tenho quatro arestas em cima e quatro arestas embaixo, certo? Esse lado aqui, ó, essa arestazinha aqui, vai ligar com essa. Quando é que a gente fechar a figura, vai ligar com essa. Então é uma só também, certo? Essa aqui é outra, outra e outra. Então vou ter quatro arestas em cima, quatro aqui no meio e quatro arestas aqui embaixo. Então o total de arestas aqui são quantas? 12 arestas. Número de vértice. Em cima, vamos ter apenas um, né? Se a gente juntar tudo aqui, ó, vai ter apenas um vértice aqui em cima, outro aqui embaixo, dois, certo? Aí agora, ó, esse e esse outro seria o terceiro vértice, quarto, quinto, sexto. Aí sétimo, que é esses dois que vão ser ligados, né? Oitavo, nono e décimo. E esse aqui de baixo, não sei se eu já contei, não perdi aqui na conta, mas eu acho que dá 11. Quando ligasse todos. Aliás, vamos ficar um, dois, três, quatro. Quatro vértices aqui. Mais quatro dessa outra linha, né? Faz 8, 9 aqui em cima e 10 aqui embaixo. É isso mesmo. 10 vértices. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Manda um sinalzinho aí para a gente ver se vocês realmente estão entendendo ou não. Ok. A gente está fechando a figura aqui, né? E essa aqui, ó, essa aresta e essa aqui vai se tornar uma só. Esse vértice com esse aqui vai ser um só, porque eu vou ligar a figura, certo? Mesma coisa acontece com esse. E aqui, quando eu junto todo mundo, vai gerar um único vértice, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Então, por isso que tem 10 vértices, certo? Pronto. Ele que ele estava querendo era a soma do número de arestas e o número de vértices. Se você somar os dois aqui, né, você vai ter 22, certo? No poliedro, a gente tem aresta, vértice e faces, né? Então, vamos conferir o número de faces que a gente tem aqui, ó. Vai ter uma, duas, três, quatro faces. Mais quatro aqui embaixo, oito, né? 9, 10, 11, 12. 12 faces também. Se fosse o caso, ele pediu o número de faces, né? Ok? E a questão número 5
Eu pedi para que vocês desenhassem, né, representassem a planificação de um octaedro regular. Teve gente que mandou uns desenhos, né, legais, aí, bem interessantes aí no privado, certo? Uma atividade bem criativa, né? E, e agora a gente vai apresentar aqui como fica essa planificação. Tinha várias formas, né? Uma delas poderia ser assim, certo? Você tem um octaedro, né? Então, o octaedro, o octo vem de 8, então tem que ter 8 faces, certo? Você tem essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 faces. Ela poderia vir nesse formato, ou ainda esse triângulo aqui poderia sair se deslocando aqui, ó, certo? Claro que ia ter só um, né? Ia ter só um, mas poderia ter várias possibilidades. Outra possibilidade que eu vou apresentar é essa aqui, ó. Poderia vir assim. Viu que está se deslocando, ó? Certo? Então tem várias possibilidades aqui, onde essa ponta ela poderia se deslocar para qualquer local aqui, né, onde está esse número, por exemplo, esse número 5 aqui. Certo? Então, nessa parte de planificação, gente, é como eu disse, é o pensamento da pessoa, observar a figura, imaginar como é que ela poderia ser formada e daí tirar suas ideias, né, e colocar no papel.